Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia Sagrada diariamente. Na verdade, o nosso canal já apresentou aí comentários da Bíblia inteira. Sim, de Gênesis a Apocalipse. Nesse trimestre do inverno, qual seja o terceiro trimestre, nós estamos estudando o livro de Moisés, Êxodo. O livro de Moisés, originalmente, na língua original, ele não é chamado Êxodo, ele é chamado Pessoas. Porque ele começa assim, ó. Foram essas as pessoas que saíram de Canaã e foram morar no Egito. Eram 70 pessoas. 70 pessoas, mais uma que estava lá, José, 71 pessoas. O autor, Jiri Moskala, começou nos apresentando o aparecimento, a origem da escravidão no Egito, o aparecimento de Moisés, e ele contextualizou. Ele falou um pouco como era o reino de Faraó naquela época. Ele falou até o nome da mãe adotiva de Moisés, Hatshepsut. Eu acho muito bonitinho esse nome. É Hatshepsut. Legal, né? Essa semana nós vamos estudar sobre um evento, a sarça ardente. Uma vez eu estava ouvindo um comentário, alguém falando assim, não, mas esse evento é um evento muito comum naquela região lá do deserto do Sinai, porque aquele arbusto, ele pegava fogo constantemente. Não há motivo para Moisés ter ficado admirado. Mas Moisés, ele se admirou porque a sarça ardia, a sarça pegava fogo e ela não se consumia. Isso foi o que chamou a atenção dele. A outra coisa chamou a atenção minha. Esta semana foi eleito o Papa Adventista Mundial, o líder da Igreja Adventista. E pela primeira vez na história foi eleito um brasileiro, Elton Kuller. Parabéns ao eleito brasileiro. Tomara que a Igreja Mundial tenha um pouquinho da brasilidade. Eu me explico. Esse jeito criativo, o modo de resolver as coisas, não é? Porque se a Igreja brasileira, se a Igreja Mundial for medida pela Igreja brasileira, a Igreja brasileira a Igreja Adventista vai ficar um pouco mais... Qual que é a palavra? Tradicional não é a palavra, mas a igreja vai ficar um pouco mais... Porque a igreja brasileira, comparada com a igreja americana, que é a cara da igreja mundial, a igreja brasileira ela é mais intolerante. Aqui no Brasil existe menos liberdade. A América é a terra da liberdade, né? Então tomara que o líder adventista brasileiro, né, consiga imprimir na igreja mundial a beleza, a riqueza da igreja brasileira, mas sem esse ranço tupiniquim
e é uma espécie de coronelismo que acaba contaminando todas as estruturas nacionais. Para citar o que eu estou falando, o Dr. Samuel Ramos, ele tem um pensamento um pouco divergente do que pensa a igreja. E a igreja brasileira é intolerante com ele. Aliás, eu penso que ele só não foi cortado da igreja porque ele não está no Brasil. Ele está na igreja americana. E lá o pessoal, eles... é um país de liberdade. Então ninguém persegue ninguém por pensar diferente. Só que no Brasil, essa democracia tupiniquim, que democracia não tem nada, é que se persegue pessoas e instituições porque pensam divergentemente. Então parabéns aí ao brasileiro, fiquei contente. É legal ter um brasileiro lá, né? Espero que ele se dê bem. A sarça ardente. A sarça ardia, mas não se queimava. Por isso Moisés ficou intrigado. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi o seu clamor por causa dos seus feitos. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, terra que jorra leite e mel, qual seja Canaã. Na verdade, não é uma terra nova. O que Deus ia fazer era só trazê-los do Egito para Canaã, que eles já tinham se estabelecido na época de Abraão e Isaac e Jacó. Então eles vieram com 71 famílias por causa da fome em Canaã. Mas aí acabaram sendo escravizados e ficaram 400 anos lá, 430 anos de servidão. E aí Deus achou por bem tirá-los e devolvê-los à terra que mana leite e mel. O chamado de Deus nos faz frequentemente, o chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção da nossa vida. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que os caminhos de Deus é sempre melhor. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Este foi o caso de Moisés e seu chamado, que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente. Embora não tivesse conhecimento sobre as leis da combustão, Moisés sabia que estava presenciando um milagre e isso chamou a atenção dele. Sem dúvida, o Senhor o estava chamando para uma tarefa específica. O autor diz que Moisés não sabia. Moisés sabia sim. Moisés foi formado na Universidade do Egito. Ele sabia como é que o fogo se formava e a consequência desse fogo. A sarça pegava fogo e não se consumia, não se queimava. Por isso, Moisés achou interessante. Por ele saber que a sarça devia queimar e não queimava, é que ele foi perto dela. Moisés sabia que estava presenciando um milagre e isso chamou sua atenção. Sem dúvida, o Senhor estava chamando para uma tarefa específica. A questão era, ele, Moisés, atenderia ao chamado, não importando a mudança drástica que isso traria à sua vida? No início, Moisés não recebeu bem essa nova realidade. Você deve se lembrar de situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos? Sim.
Meu objetivo quando eu era jovem era cursar teologia na grande faculdade adventista brasileira. Eu vim para cá em 87, com um telefone, com a cara e a coragem. Chegou aqui, o telefone não funcionava. Fui lá na escola, em Tapecerica. E fui ignorado como uma pulga. Aí mudei meus planos e vida que segue. Graças a Deus hoje sou formado, me formei em outra área, sou feliz, realizado. Houve uma mudança de rota. Não sei se o resultado foi melhor do que seria, mas Deus está nos dirigindo. Podemos servir a Deus de muitas maneiras. Por exemplo, o Kuller, Ayrton Kuller, está servindo a Deus lá como presidente da nossa igreja. Gostoso, né? Mas seguir seu chamado e fazer o que ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória. Isso não é fácil e não foi para Moisés. Mas seria tolice seguir o nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Aí Deus mostrou a direção da educação. Estou eu aqui, ó. Esse grande prédio bonito aqui atrás foi construído ano passado. A nossa cidade aqui, ela é a cidade mais rica do país. Então eles fazem escolas que são realmente verdadeiras faculdades, ó. Então tem essa escola de ensino fundamental. Do ladinho tem uma escola de maternal, pertencendo ao município. Fundamental e infantil aqui, tá? Esse prédio grandão aqui, ó, na ponta do meu dedo. E aí do lado tem a maternal, que é para os bebês até 3 anos. E aqui atrás, aquela torre amarela, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, tá vendo a torre amarela lá perto da minha cabeça? Ali é um centro de mídia, antiga biblioteca. E lá mais atrás, aquele prédio grande. Na verdade, o prédio azul é o centro de mídia. E o prédio de trás, não está aparecendo aqui, aparece um pouquinho mais acima lá, vendo aquele prédio grandão? É uma escola estadual. Eu já trabalhei naquela escola estadual quando ela era compartilhada. Então tinha alunos do estado e do município, tudo junto, convivendo de forma muito bem e interagiu de maneira muito legal. Foi muito bom. Então, como educador, eu posso me descrever como um homem realizado. Para essa semana você vai ler Êxodo 3:18, Êxodo capítulo 3, verso 18, Êxodo capítulo 3, vou ler de novo, desculpa. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 18, verso 3 e 4, Gênesis 22, versos 11 e 15 ao 18, Êxodo capítulo 6, verso 3. Eu não entendi essa sigla aqui. Juízes 2, 3. Acho que está grifado errado. JL, ó. Vê se você consegue entender. Acho que talvez seja Juízes. Não sei. 232. Quando tiver a lição na semana a gente consegue saber, porque ali vai estar o comentário do livro, a gente sabe, tá bom? E Êxodo 4, Gênesis 17, 10 e 11. Muito bem. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Considere se inscrever no canal. Deu gostei ou não gostei. Para o YouTube tanto faz. Se você gostou ou não gostou.
para o YouTube não importa. O importante é que você tenha se manifestado. Compartilha. Esse vídeo pode ganhar um monte de visualizações, quem sabe? Sonhar ainda não é proibido. Muito obrigado. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz, muita paz.